Então, vamos lá, pessoal. Então, basicamente, hoje o nosso objetivo aqui é falar de alguns casos de uso de CRM para setor imobiliário e construção, desde a aquisição ali até o pós-venda. O Lucas vai trazer vários casos aqui para nós. Sobre a nossa agenda de hoje. Então, a gente vai focar ali boa parte da nossa agenda de hoje aqui em casos de uso, em exemplos, né, e práticos que o Lucas implementou aí para empresas do setor imobiliário. A gente vai ter também alguns. Fiquem à vontade de vocês, clientes, também para comentarem aqui no chat, tá? E trazerem a experiência de vocês, o que tem funcionado, o que vocês têm de desafio também para a gente conseguir contribuir. E depois a gente tem um momento de perguntas e respostas no final, tá? Eu vou deixar um momento depois para o Lucas se apresentar direito aqui. Ele já fez uma breve intro, mas o Lucas é o nosso grande parceiro aqui da Hub Growth com a implementação de projetos do setor imobiliário na HubSpot, né? Então eles têm vários aí casos de empresas que implementaram projetos de marketing, de gestão de CRM e de atendimento com a HubSpot especificamente, mas super especialista no setor imobiliário como um todo. E sobre a nossa agenda de hoje aqui, vou passar alguns recados aqui. Então, a gente está gravando essa reunião, a gente vai mandar para vocês depois, tá? Vou fazer um pedido para todo mundo que está aqui ao vivo, para que tudo que for comentário, né, aprendizado que vocês tenham, comentários sobre a experiência de vocês deixarem ali no chat e a interação a gente manter aqui pelo chat. E tudo que for pergunta que vocês tiverem para o Lucas, para a gente deixar para o final, tem um botão aqui de Q&A aqui no chat, aqui no canto inferior. Então, eu peço para se vocês tiverem dúvidas ou perguntas mais específicas sobre o cenário de vocês, que vocês gostariam que a gente respondesse, perguntas de produto, deixo para vocês no Q&A, porque no final a gente vai ter um momento ali para responder essas perguntas, tá bem? Tô vendo que a Ana Perfeito. acabou de chegar aqui também. Ana, vou te dar Perfeito. boas-vindas. Eu sei que você chegou, que você acabou de chegar. A Ana é da Charlie. Ana, eu vou deixar você se apresentar. E no final a gente é uma cliente nossa também, né, do setor de hotelaria. Depois a gente pode fazer as introduções certinho, Ana. Mas a ideia aqui é também ter um momento para alguns clientes nossos participarem e contarem um pouco, né, a jornada de amadurecimento com o CRM e a adoção, né? Tanto ali na frente de vendas, o que vocês têm visto ali no segmento. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Ana, faço parte do time comercial do Charlie. Estou aqui para participar dessa conversa aqui com a HubSpot. É sempre um prazer estar junto com vocês, então contem comigo. Obrigada. Bem-vinda, Ana. Prazer te conhecer. Obrigada. E vamos lá então, gente. Vou fazer uma breve introdução aqui para a HubSpot. Eu sei que a gente tem muito cliente aqui, mas de repente tem pessoas que ainda não conhecem ou que, né, que estão avaliando o uso de CRM, né, estão começando essa jornada. Então, HubSpot é uma plataforma de gestão da jornada do cliente. Desde a parte ali de marketing, automação de e-mail marketing, aquisição, toda a parte de atribuição de canais digitais, até a frente de vendas, gestão de pipeline, tanto do B2B como B2C. E a gente tem também a frente de serviço, que é justamente ali o pós-venda, toda a gestão de carteira de Customer Success, gestão de tickets ali de suporte. Então é uma ferramenta realmente muito completa ali de gestão de jornada do cliente de ponta a ponta, tá? Eu não vou me aprofundar tanto nisso aqui, eu sei que tem muita, a grande maioria aqui é cliente já da HubSpot, então não vou me aprofundar tanto nisso agora. Vou dar um cumprimentar aqui alguns clientes que eu sei que estão aqui e apresentar alguns dos nossos clientes aqui do setor imobiliário e construção. Então, sei que tem pessoal da Hflex aqui que já deu um oi ali no chat, pessoal da Elbor, pessoal da Direcional, da Charlie mesmo, Loft. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal que está aqui. Esse espaço é para a gente trocar aí alguns casos muito específicos que eu sei que vocês pedem muito para a gente. Da gente mostrar casos específicos de HubSpot também pro setor de vocês. Então, usem esse espaço ali do chat também para dividir aprendizados para justamente ter esse momento ali de troca entre vocês, que é muito rico, tá? E agora vamos para o que interessa, vamos aí para nossa masterclass com o Lucas. Lucas, vou deixar você roubar a minha tela aqui e fica à vontade para Perfeito. tocar o baile. Tá, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Você já liberou, né? Sim. Bom, boa tarde para vocês, turma. Eu queria primeiro me apresentar, tá? Meu nome é Lucas Oliveira. Eu tenho aí já quase 20 anos de experiência em mercado imobiliário e minha jornada com o HubSpot ela começou de uma forma muito interessante, né? Eu comecei na eu tocava a parte de CRM na Direcional Engenharia. E a gente tinha lá
um pacote muito grande com a Salesforce, né? A gente era cliente Marketing Cloud lá, e a gente, num determinado momento, no ano de 2020, 2022, aliás, a gente começou a avaliar outras alternativas porque a ferramenta não estava entregando uma integração legal, né? E nós chegamos a avaliar o HubSpot. Eu conheci o HubSpot como cliente, né? Então, antes de ser um parceiro HubSpot, né? Que quando a gente saiu da Direcional e montou a HubGrowth, a gente foi cliente HubSpot, né? Então, a minha primeira implantação de HubSpot que eu fiz foi dentro da empresa que eu trabalhava, lá na Direcional, que a gente fez uma implantação de marketing enterprise integrado com o Salesforce extremamente customizado, né? Vocês podem imaginar uma empresa de capital aberto com uma série de regras e políticas comerciais, uma base completamente personalizada e cheia de desenvolvimento. A gente conseguiu fazer uma integração de forma muito simples, muito rápida e economizou na faixa, na época, em valores da época, R$ 80 mil aí, mensais de consultoria externa para poder, com a contratação do HubSpot. Tá? Então, eu saí da Direcional em agosto, setembro de 2022, né? A turma que ficou lá manteve a ferramenta e está com ela até hoje engajada. Né? Então, o valor que a ferramenta agregou na empresa é indiscutível. Né? E a gente tem alguns outros casos aqui que a gente vai falar. Então, eu queria falar com vocês hoje, até um negócio, vou falar um pouquinho do básico aí, como é que está o cenário de mercado, de CRM, da gente falar um pouquinho das boas práticas que a gente tem visto aí hoje com relação à utilização da ferramenta, né? E mais ou menos um pouco sobre o que a gente tem visto de experiência nos nossos clientes, tá? Então, para começar, Peraí que acho que eu estou na tela errada. Aqui, beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho da competitividade do mercado imobiliário, né? Todo mundo sabe, a área de marketing aí está todo mundo já careca de saber, a geração de leads está cada vez mais difícil, a gente está com cada vez mais concorrência na praça. O pessoal de São Paulo sabe disso, porque, por exemplo, cara, eu lanço um estúdio, eu coloco esse estúdio na rede social, a rede social ela vai entregar os meus concorrentes também, o lead fica caro, a jornada fica cada vez mais, vamos falar assim, você precisa mais velocidade para atendimento, né? E se a gente está dentro de uma imobiliária, principalmente, a gente tem uma questão muito, muito importante, que é a questão do ROI, né? Quanto mais dinheiro a gente coloca, a gente precisa ter uma conversão de venda aí também que compense o investimento. Então, a gente tem uma geração de lead muito cara, a gente tem a questão de canais multiplicados, então tem o portal, tem o WhatsApp, stand de venda, os dados ficam normalmente todos desconectados, né? A gente chega nas empresas, muitas vezes, a empresa tem um sistema para fazer a gestão de recepção, ela tem um sistema para fazer a roleta de corretor, ela tem um sistema para fazer a parte de oferta ativa, que é a gestão de base, de base legada, né? E aí a gente consegue. Isso hoje não conversa, não entrega dado, você não consegue fazer análise, você não consegue ter nenhum insight em cima desse tipo de informação, tá? O mercado imobiliário, como todo mundo sabe, tanto de venda quanto de locação, a gente tem ciclos longos, né? Então, a gente na Direcional chamava isso de tempo médio de oportunidade, né? Entre a entrada de um lead até a conclusão da venda do contrato de compra e venda, o pagamento do sinal do cliente, a gente tinha um tempo médio de oportunidade de 40 a 50 dias, tá? Então, o investimento que eu faço hoje, ele vai me dar retorno daqui a 40, 50 dias. Eu estou plantando para daqui 2 meses ou 1 mês e meio esse resultado aparecer. Se eu não tenho essa jornada traqueada no CRM, eu não consigo ver essa informação. Tá? E muitas vezes eu não consigo medir esse investimento como gestor de marketing ou gestor de tráfego para poder saber se esse investimento está sendo efetivo. Né? Os clientes estão cada vez mais exigentes, eles estão esperando agilidade. A gente sabe que o anúncio está sendo divulgado não só pela incorporadora, mas as imobiliárias anunciam, os corretores anunciam. Então, quanto mais rápido eu responder, quanto mais efetividade eu tiver na resposta, mais chance eu vou ter da conversão. Né? A gente está hoje realmente num cenário de grande concorrência aí. Né? Então, falando um pouco sobre isso, a gente vai para frente aqui, falando um pouco sobre a nossa jornada de hoje. Tá? Então, a gente vai entender como que a gente tem visto as boas práticas do mercado com relação à conversão de leads, tá? As estratégias que a gente utiliza para unir canais como WhatsApp, portal vertical e times comerciais numa visão única, então a gente criou uma mandala aí para poder enxergar isso. As boas práticas que a gente usa, por exemplo, para fazer os funis de venda, no caso nosso, por exemplo, dos pipelines, nas imobiliárias que a gente atende, nas incorporadoras que a gente atende, como é que a gente faz, e a parte de pós-vendas, que a gente tem um case muito legal, que foi a implantação de uma empresa patrimonial,
para poder tratar exatamente a gestão de contrato de locação, né? Que no caso foi a Lúcio, que a Karina apresentou. Tá? Então, nós contratamos lá o service para poder fazer um portal do cliente com integração com o RP para fazer a gestão dos contratos de locação. Tá? Então, vamos lá. Conversão de leads com CRM no setor imobiliário. Como as imobiliárias estão usando o HubSpot para transformar leads em visitas agendadas e finalmente em vendas, tá? A gente tem aqui algumas boas práticas. Opa, deixa eu voltar aqui. Perdi a tela, gente, desculpa. Funil de vendas imobiliária, que a gente considera o funil de vendas, a nossa boa prática que a gente implanta nos nossos clientes, tá? Então, cada etapa exige uma ação diferente e o CRM garante que esse lead não seja perdido por falta de acompanhamento. Então, eu sou um cara que eu sou muito simplista com relação à minha jornada de lead, porque nós estamos tratando com um público que é o nosso usuário, que é o corretor de imóveis, que ele não tem muita familiaridade com o sistema. É difícil você pegar um cara que é um vendedor, principalmente um vendedor de imóvel, que ele normalmente não é um cara organizado, ele não é um cara que tem essa rotina de cadência, essas coisas todas, e colocar no sistema com muita etapa, com muita coisa para ele preencher que não adianta. Então a gente trabalha hoje praticamente com algumas etapas aqui dentro do sistema. Então eu trabalho com a etapa de novo lead, que é o lead que foi capturado pelo portal, landing page, WhatsApp, ainda em tentativa de contato, que ele exige resposta em minutos, tá? Então, é uma etapa que ela fica lá plugada para o corretor. O corretor, na hora que ele recebe esse lead, ele vai para o tentei contato, a tentativa de contato. Na hora que ele responde, a gente já automatiza para o lead que respondeu. O qualificado a gente transforma em negócio, então é a hora que ele vira uma oportunidade de venda, ele entra no pipeline de negócios, né? E aí a gente vai ter a especificidade do pipeline de negócio para cada tipo de empresa. Então, uma imobiliária ela tem um pipeline, uma incorporadora ela tem um pipeline. Eu posso ter um pipeline para Minha Casa Minha Vida, um pipeline para o segmento de alto padrão, porque são ciclos de venda e fluxos de venda diferentes, né? Tem ciclo que a gente tem a análise de crédito antes da venda e eu tenho um ciclo que eu tenho análise de crédito depois da assinatura do contrato, né? Então, a gente tem algumas especificidades aí. E aí a gente tem a etapa de venda fechada, que é onde o cliente entra no fluxo de pós-venda e relacionamento com o cliente. Se eu estou falando de uma imobiliária, qual que é o meu fluxo de pós-venda? É acompanhar a assinatura dele de um contrato de financiamento para eu poder receber uma comissão, é eu acompanhar, por exemplo, a assinatura de uma escritura, no caso do imóvel avulso, né? No segmento de locação, é o fluxo de administração desse contrato durante o período todo que ele vai estar pagando aluguel, renovando o seguro, fazendo reajustes, solicitando desconto, solicitando vistoria. Então, eu tenho todo esse fluxo, né? Na parte do setor de locação. E no caso, uma incorporadora, o relacionamento do cliente com a incorporadora, ele começa na assinatura do contrato de compra e venda e ele dura até 5 anos depois da entrega das chaves, que é o período de garantia, né? Então, a gente tem uma jornada aí, se a gente pega uma incorporadora que lança no prazo de 3 anos, né, que são 36 meses, nós temos uma jornada aí mínima de 8 anos aí com o cliente aí, que nós vamos ter um relacionamento com ele, né? E nós temos que ter um bom relacionamento com o cliente, que a gente sabe que dentro da incorporadora, muitas vezes a gente tem uma demanda muito grande de reclamação, de assistência técnica, de pedido, e a gente tendo a ferramenta montada e bem desenhada, isso facilita muito, tanto em termos de headcount, a gente diminui o tamanho de time, reduz custo, reduz G&A, e dá também para o cliente uma jornada mais fluida, né? Após o status qualificado, né, a gente muda as atualizações do processo de venda no Kanban de negócios, tá? Para quem é cliente HubSpot, já é familiar, isso já é uma coisa familiar, tá? Para quem não é cliente HubSpot, a gente trabalha com um fluxo diferenciado dos sistemas normais de venda de incorporadora, tá? Então, por exemplo, quem for cliente aí do consultor de vendas, quem for cliente aí do Hipnobox, quem for cliente aí do Anapro, tá? Que a oportunidade ela só acontece na hora que eu reservo uma unidade, tá? A gente tem uma forma diferente de enxergar dentro do HubSpot. E isso é muito positivo porque eu consigo trazer mais previsibilidade para o pipeline de vendas, tá? Apesar de ter dessa diferença, tá? Então, por exemplo, dentro da Direcional, a gente fez esse trabalho em Salesforce, que ele trabalha muito parecido, que foi de mudar o fluxo da oportunidade, né? Que a gente trabalhava com a oportunidade só lá na hora da reserva, mas a gente trouxe o Kanban da oportunidade para o início da qualificação para a gente conseguir medir a probabilidade de cada etapa,
tá? A gente conseguiu trazer relatórios de funis mais assertivos, tá? Então, passando aqui para frente, a gente tem a etapa de qualificação. A gente já tem algumas configurações padrão que a gente usa, tá? Principalmente no mercado de venda de imóveis. Aí nós estamos falando de imobiliárias e incorporadoras, que a gente já coloca como padrão. Então, eu tenho o lead qualificado no mercado, existe captura de informações específicas para direcionar o atendimento ao empreendimento certo. Então, na hora da qualificação, é muito simples e rápido. Empreendimento de interesse, perfil e características desejadas, a gente pode criar listas aí de opções, né? Capacidade de forma de pagamento, prazo de decisão de compra e a motivação. Tá? Normalmente, quando a gente implanta o sistema em algum cliente, por exemplo, a Elbor, que está aí, a gente implantou com eles ali, além do HubSpot, o nosso chatbot com IA, a gente já preenche essas informações do fluxo do chatbot dentro do HubSpot nesses campos. O corretor ele já recebe o lead com esses campos preenchidos. Tá? Isso facilita muito na hora de fazer o primeiro atendimento, porque ele já tem a pré-qualificação. E você consegue diminuir aí o headcount de equipe de SDR que a empresa tenha, tá? Que algumas empresas no mercado, elas trabalham como equipe de pré-qualificação. Conheço algumas imobiliárias, algumas incorporadoras que elas trabalham com equipe de pré-qualificação. Então, esses campos seriam preenchidos normalmente por uma ferramenta de mensageria com o IA, que ela faria esse trabalho de pré-qualificação, ou por um time de pré-qualificação, ou então, em algumas incorporadoras, por um time de online, que é aquela incorporadora que tem um corretor focado só no atendimento online, tá? Ou a imobiliária também, que tem um time só focado no atendimento online. Como é que o HubSpot organiza isso? A gente consegue criar campos personalizados, tá? Por empreendimento. O HubSpot hoje ele tem uma funcionalidade legal que ele democratiza o acesso para as imobiliárias com relação à personalização, que são alguns objetos, né, personalizados por indústria, né? Então, o HubSpot hoje no pacote Pro, ele já te dá uma disponibilidade de você ter um objeto de listas, que é o listings em inglês, que é você ter lá os imóveis ou empreendimentos cadastrados, né? Então, eu posso ter, por exemplo, no listing lá, uma imobiliária de avulso, que eu vou colocar todas as minhas captações cadastradas lá, com campos personalizados, fotos, plantas, e todas essas informações que ela vai alimentar a minha base, por exemplo, de uma ferramenta de IA para fazer esse pré-atendimento, tá? E vai ser uma base de consulta para o corretor também. Ela pode estar alimentando também um site que eu vá desenvolver usando a plataforma do HubSpot. Então, tem uma série de coisas que a gente pode utilizar já trazendo essas informações dos empreendimentos aqui. O histórico de interações centralizado por contato. Então, por exemplo, eu consigo ter todas as interações, desde o criativo que o lead converteu. Aí eu tenho a telinha aqui que eu vou mostrar mais na frente como é que a gente vê isso aqui. A gente cria um negócio automaticamente ao qualificar o lead. Então, eu já tenho um fluxo montado, o corretor preenche as informações, ou o SDR preenche as informações, ou o lead já vem qualificado pelo bot, tendo essas informações preenchidas, já se cria um negócio, esse negócio é roletado para o corretor, tá? E a confirmação do interesse legítimo antes de avançar no funil. Então, a gente consegue dar mais efetividade aí nesse processo, tá? Integração de canais e times de atendimento. Então, como é que eu crio uma visão única do cliente, independente de onde ele entrou em contato com a sua empresa? Então, aqui eu estou te mostrando aqui o histórico, para quem tem familiaridade do HubSpot, é aquela telinha do meio, tá? Eu estou vendo aqui o lead Léo Polônia, clicou no meu anúncio estático, fachada mais estação, da campanha de anúncios Fernandes Mera, lá em Barra Funda. Esse aqui era um empreendimento nosso antigo, que eu peguei aqui numa conta de anúncio antiga nossa, para a gente poder demonstrar. Então, o corretor consegue enxergar qual foi o meu grupo de anúncios, qual foi o público que eu selecionei, que aqui no estático aqui ele está falando. A gente já coloca estrategicamente no nome do grupo de anúncios qual que é o público que eu selecionei. Então, por exemplo, é o estático com 10 quilômetros aberto da região do empreendimento. Tá? E aí a gente coloca a campanha e o estático, que é fachada mais a estação do metrô. Então, o corretor, na hora que ele vai ligar para o cliente, ou o SDR vai ligar para o cliente, ou vai chamar ele no WhatsApp, ele já sabe de que anúncio que ele veio e já começa a puxar a abordagem. Ah, legal, viu que o cliente que já converteu na fachada com estação, esse cara, para ele, o metrô é importante. Né? Então, a gente tem essa informação que, normalmente, nos CRMs padrão de mercado imobiliário, eles não vêm com essa informação preenchida. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa, já vem nativa do HubSpot. A gente já conectou, qualquer pacote você vai ter essa informação. Você está com a conexão na conta do Meta. Tá? Isso na versão, no HubSpot Sales, tá? Porque
é onde o corretor vai acessar, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o problema da fragmentação de dados? Então hoje nós temos várias canais de conversão no mercado imobiliário. A gente sabe, por exemplo, algumas incorporadoras, algumas imobiliárias, principalmente quem tem estoque pronto, né, gosta muito de trabalhar com portal imobiliário. Então nós temos a Exato, Viva Real, OLX, Termoapto, tem uma série de portais. Aí a gente tem a Charlie aí, da Ana, que trabalha com Airbnb, que trabalha com a Booking, que trabalha com uma série aí de plataformas que a gente precisa fazer essa integração para o lead cair dentro do HubSpot e a gente conseguir converter, né? Tem o canal do WhatsApp, né? Tem várias empresas que usam o canal do WhatsApp aí. Tem empresas que optam por fazer a campanha de clique to WhatsApp. Tem empresas que optam por fazer uma campanha, por exemplo, de lead ads e chamar o lead no WhatsApp para poder ter esse traqueamento da conversão do criativo. Isso aqui é, inclusive, uma boa prática que a gente adota nos nossos clientes, tá? Eu não faço hoje campanha de clique to WhatsApp. Eu faço campanha, todas as minhas campanhas, elas são campanhas de lead ad. Eu já crio o lead no HubSpot e eu faço por automação, envio uma primeira mensagem para o lead, de forma que eu já pegue a informação do criativo que ele converteu, tá? E ele entra no WhatsApp, e ele responde a mensagem e ele entra na minha IA. Então é um negócio interessante para a gente poder pensar como boa prática, tá? Porque muitas das empresas que eu já entrei aí para atender, elas falam assim, nossa, eu gero uma campanha de clique de WhatsApp, mas eu não consigo ter o traqueamento de onde que ele veio, de onde que esse lead veio, porque o clique de WhatsApp ele para na conversão, mas eu não sei qual foi o lead que entrou, né? E no HubSpot, se a gente tem a campanha de formulário, eu sei exatamente qual contato, aonde ele converteu, qual foi o criativo, eu tenho todo esse traqueamento. E aí a gente, com essa manha da primeira ativação, a gente resolve esse problema, tá? Que é a questão do contato via WhatsApp. A questão das LPs, o HubSpot ele é fantástico para a criação de LP. Você cria LP com muita facilidade. A gente tem o caso da Lúcio, por exemplo, aí, que a gente fez um monte de LP legal. Fez LP de lançamento de empreendimento, fez LP de evento para apresentação evento para apresentação de produto, LP de meeting. Então, assim, tem outras empresas que a gente atende, a PASA, por exemplo, também o nosso pré-lançamento, nós fizemos LP no HubSpot. Então, assim, a gente usa muito a questão de LP, ele é muito robusto, né, na construção de LP e muito fácil de usar para um time de marketing que tenha uma skillzinha um pouquinho mais avançada no design, tá? Então, aquela empresa que tem um cara de UX, que tem um cara de conteúdo, ele consegue trabalhar uma LP muito legal, muito fácil dentro do HubSpot, tá? Isso te faz economizar com a agência, tá? Isso é um negócio muito legal. Os atendimentos presenciais, a gente registra eles em HubSpot também, então tem algumas formas de registrar. Hoje, por exemplo, a gente tem incorporadoras que a gente dá acesso para as recepcionistas no HubSpot, para que elas façam confirmação da visita, né? A gente vai ver lá na frente como é que a gente usa a visita dentro do HubSpot como boa prática, né? E a parte de mídia paga, que todo mundo que já usa HubSpot conhece, que o HubSpot é a melhor ferramenta do mercado em termos de métricas de mídia paga, né? Então a gente consegue acompanhar a verba, a gente consegue acompanhar a campanha, a gente consegue ter o detalhe da conversão, é muito legal, a gente consegue trazer isso tudo aqui dentro de uma ferramenta só, né? Então, andando para frente aqui, só não perder minha tela aqui, a gente tem aqui uma visão única do cliente, né? A gente tem o HubSpot CRM, a gente tem a integração com o Stand, a parte de mídia paga, WhatsApp, portais e landing pages, tá? Tirando a parte de WhatsApp aqui, tudo aqui a gente está fazendo dentro de HubSpot hoje, tá? A parte do WhatsApp hoje nós temos uma ferramenta nossa que a gente disponibiliza para os nossos clientes aí através da assinatura de um SaaS, que ela tem já uma IA focada no mercado imobiliário e a gente já tem a integração toda nativa, já tem a integração toda pronta para o HubSpot do cliente, tá? Então, caso quem tem interesse de falar mais sobre essa ferramenta, a gente pode falar posteriormente aí, que a gente tem alguns cases legais para poder tratar, tá? Aqui na frente, então a parte de follow-up, tá? A gente padroniza esses follow-ups em todas as empresas que a gente trabalha, então o que é observação é comentário, é informação que vai facilitar a visualização da equipe. A chamada, ela pode ser feita pelo HubSpot ou não, e a gente coloca aí as notas e o resultado da chamada centralizados no contato. As mensagens de WhatsApp, que a gente consegue registrar também. E aí a gente vem com a questão da visita, né? Normalmente, quando a gente trabalha com o CRM de mercado, as visitas são etapas da jornada do lead, né? E aqui no HubSpot a gente tem uma ferramenta fantástica que é a ferramenta de reunião.
Então, a gente padronizou para todos os corretores que usam o HubSpot nas empresas que a gente atende, a integração do e-mail deles com o e-mail calendário deles com o HubSpot, de forma que você consegue criar a reunião, o cliente na hora recebe o invite da reunião e aceita. Então você já sabe que o cliente aceitou e na hora que o cliente chega no stand, a recepcionista vai lá e conclui a visita e eu dou um flag no negócio que está com visita concluída. Tá? Então, eu implantei isso na Lúcio, eu tenho isso rodando hoje na HubMob, que é uma empresa que roda com. A gente tem uma operação muito robusta de HubSpot na HubMob. Nós temos isso rodando na Paz Incorporadora hoje, estamos implantando isso na Elbor. Coloquei isso lá atrás na Tarjab. Então a gente já tem cases aí que a gente colocou com relação a isso, com relação a esse modelo de visita aqui, que funciona bem legal. Tarefa de follow-up. Então a gente cria atividades agendadas, retorno de ligação, envio de proposta, acompanhamento de visita. Então a orientação é sempre essa. A gente orienta e treina o time para toda a interação ela tem que ter um próximo passo, né? Então eu fiz uma visita, eu vou cadastrar um próximo passo, cadastrar uma tarefa e simplificar a jornada, simplificar a vida do corretor, porque a gente sabe que nós estamos lidando com um usuário que ele não tem muita familiaridade, ele não é muito adepto à tecnologia, então quanto mais fácil, quanto mais simples for, melhor é. Eu brinco que eu falo assim, o HubSpot para o corretor ele tem que ser igual um iPhone, ele tem que ser intuitivo de mexer. Então, quanto menos informação e mais efetividade a gente tem, melhor é. Tá? E aí aqui a gente traz a parte de pipelines. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Mas assim, funis por empreendimento. Eu gosto muito de trabalhar um funil geral, né? A gente trabalhar um funil geral e ter o filtro por empreendimento. Na hora que a gente tem o campo no negócio, eu consigo filtrar por empreendimento o que eu tenho em cada etapa, tá? Eu sei, por exemplo, que tem determinadas empresas que elas têm funis diferentes, por exemplo. Eu tenho uma empresa lá que ela tem um funil de locação e um funil de venda no imobiliário. Então, eu vou ter que trabalhar com pipelines diferentes, mas a gente consegue padronizar, tá? E a gente consegue criar filtros dinâmicos para poder trazer essa informação. Os cardzinhos que estão em cinza escuro aqui, ó, só para questão de curiosidade, são cardzinhos que eles já estão parados há mais tempo, tá? Eles vão vencendo, eles vão ficando escuro para a gente poder conseguir fazer esse acompanhamento aqui. E a gente consegue fazer a ponderação aqui do pipeline de venda, tá? Kanban de negócios, então, basicamente, a gente trabalha com o atendimento, que é a etapa que ele está sendo atendido pelo corretor, visita realizada, normalmente é um flag que eu coloco na etapa de atendimento, e a etapa de negociação, a gente coloca normalmente, se você tem uma etapa de análise de crédito antes, eu coloco a etapa de análise de crédito, aí eu trabalho a mesma situação da análise de crédito dentro da tag do negócio, tá? Então, eu tenho um caso agora que eu estou implantando que a gente vai fazer toda uma jornada de análise de crédito dentro do HubSpot, tá? Então, a gente traz essas informações da análise de crédito também dentro do negócio, mas como flag e não como etapa. Por quê? Porque eu posso saber que o cara está com crédito aprovado ou reprovado em qualquer etapa que ele tiver, tá? Para eu não perder essa informação dentro do negócio. Então, ele fica como um flag no negócio, e a gente traz essa informação aqui. Venda fechada, contrato assinado, cliente passa por fluxo pós-venda e acompanhamento de obra. E a gente tem um negócio muito legal na conta Enterprise, que é a aprovação de etapa, né? Então, por exemplo, se eu precisar de ter uma aprovação de alguém para uma determinada etapa ser evoluída no negócio, tá? Eu consigo determinar quem são as pessoas que vão aprovar e vão seguir para frente aí na negociação, tá? Trazendo para cá algumas variáveis, tá? Que a gente segmenta o perfil de renda do comprador. Então, hoje, a gente está segmentando faixa de renda, capacidade de financiamento, motivação de compra, fase da ciclo de vida, primeiro imóvel, upgrade, aposentadoria, localização preferida e mobilidade, etapa de obra de interesse, se é lançamento, construção, se é imóvel pronto, tá? A gente usa as abas de visualização do contato para que o corretor consiga enxergar os leads que ele recebeu que não viraram negócio ainda, tá? Então, por exemplo, aquela empresa que tem uma equipe de online, a gente trabalha com aquelas abinhas personalizadas lá, cada uma, para que o corretor não se perca, né, na tela dele. Então, a gente trabalha com um negócio muito simples, assim, bem tranquilo, tá? E, deixa eu passar para frente, o pós-venda, que a gente vai falar um pouquinho agora, que é a questão da estrutura de relacionamento com o cliente, que aí a gente tem vários segmentos aí, tá? Por exemplo, na parte de imobiliárias, tá? A gente tem aqui automação
de marcos da obra, a gente pode ter, por exemplo, dentro do HubSpot, a atualização da evolução de obra do empreendimento, a gente soltar réguas de relacionamento avisando que o empreendimento está evoluindo. E eu vou falar hoje, por exemplo, que eu tenho um caso da Paz Incorporadora, que ela trabalha com CV e trabalha com HubSpot. Então, a gente tem uma integração que ela atualiza a informação da evolução de obra, eu consigo soltar uma régua de relacionamento pelo HubSpot para os clientes, tá? É, a gente consegue criar um LP ou um portal de programa de indicação. A gente consegue trabalhar isso e também até indicar, integrar com ferramentas de mercado, né? Tem algumas ferramentas aí que hoje já as incorporadoras já estão utilizando, que é a questão do OK, o Renda Mais e tudo mais, já tem, né? Consegue fazer integração com o HubSpot tranquilamente. É, a parte de recompra e upsell, que a gente pode registrar o perfil do cliente. Tem um caso de incorporadora, são as incorporadoras mais tradicionais, que às vezes o cliente compra 2, 3, 4 apartamentos durante a vida, né? Compra para o filho, compra para o neto. Então a gente consegue trazer esse perfil e fazer um trabalho, por exemplo, de aquecimento de base antes de lançar com os clientes de carteira antes de fazer, usando também essa segmentação dentro do sistema, né? A parte de NPS, pesquisa de satisfação, se eu tenho service contratado, eu posso ter toda essa jornada de pesquisa de satisfação em qualquer etapa que eu tiver do atendimento. Então, por exemplo, eu tive uma visita, eu posso mandar uma pesquisa de satisfação para poder saber como é que foi o atendimento do corretor. Eu consigo rastrear isso, isso é um negócio muito legal. Então, a gente consegue atribuir nota de NPS para o corretor, que é uma coisa assim que não é qualquer sistema que a gente traz, né? E o histórico completo para o time, né? Que você consegue mencionar o arroba de qualquer usuário, qualquer nota ou qualquer interação que você vai conseguir chamar esse usuário também dentro do sistema, tá? A parte de tickets, a parte de portal do cliente, ela é super personalizável, você consegue construir um negócio muito robusto com a sua cara dentro do sistema, né? Não é aquele negócio padrão. Então, hoje, por exemplo, além disso, tá, que eu trouxe aqui, a gente tem, por exemplo, hoje, para a imobiliária, a gente tem um módulo hoje de geração de acompanhamento de pagamento de comissão. Então, por exemplo, eu já tenho, se a imobiliária já tem o pacote Operations contratado, eu já tenho hoje um código desenvolvido para que a gente consiga fazer o cálculo da comissão da venda, já cria a distribuição do pagamento de comissão, já cria as notas, os pedidos de pagamento, né? E a gente já tem uma integração testada e validada com o RP OMIE, tá? Então, aí, dependendo da imobiliária, se ela trabalha com o Conta Azul, com o OMIE, ou então uma incorporadora que trabalha com o Cienge, por exemplo, a gente consegue fazer uma integração muito fácil, que a gente já tem isso testado, tá? Agora, isso é um grande desafio hoje que a gente tem, a questão do pós-venda e a questão do administrativo de vendas é exatamente esse. São os sistemas legados das imobiliárias, que são às vezes antigos e que não tem API aberta ou que não conseguem desenvolver API para a gente, tá? Bom, as boas práticas. Então, a gente trabalhar com filtros nas abas de contatos, que aí você facilita a vida do corretor e já deixa. Eu brinco que a gente já cria o ambiente do corretor antes do corretor entrar, né? Então, eu já criei a predefinição, eu ativo um corretor novo, ele já abre o HubSpot com a predefinição pronta. Ele não tem que construir nada, tá? A tela é muito limpa, a gente limpa os campos, a gente coloca os campos numa posição, as propriedades numa posição que ela vai dar uma lógica de preenchimento, tá? Quando eu monto o Kanban de negócio, ele vai abrindo as abas de etapa com as propriedades referentes a cada etapa para que o corretor não se perca, tá? Então, isso é um negócio que a gente faz, que é uma questão de... É um UX do corretor, tá? A integração com o e-mail calendário, para a gente poder ter aí a utilização da ferramenta de reunião, para a gente ter a utilização do rastreamento de e-mail, isso é um negócio muito legal, porque às vezes o corretor manda um e-mail, ele vê que o cliente leu, né? Isso é um troço que traz agrega muito valor, né? A parte de mencionar a equipe com arroba, isso para, por exemplo, você marcar um gerente de venda, você marcar um diretor de venda, eu estou rodando repasse, eu vou marcar um correspondente bancário, eu estou rodando pós-venda, eu vou marcar o financeiro, eu vou marcar o time de assistência técnica. Então, a gente tem essa questão, essa possibilidade, que ela é muito legal, e a pessoa que recebe, que tem essa marcação, ela recebe a notificação no e-mail, ela recebe a notificação no aplicativo de celular, então isso chega fácil. A questão de gerenciar follow-up, tá? Isso a gente pega muito pesado com os treinamentos que a gente dá e a gente simplifica muito a questão do tipo de follow-up para o corretor fazer para que ele consiga fazer esses follow-ups e dê resposta, né? A monitoramento de conversão por canal, então a gente consegue criar aí dashboards, né?
que a gente consegue acompanhar a conversão por cada canal, porque a gente fazendo a integração, a gente traz isso aí dentro dos dashboards padrão do HubSpot, consegue ter uma visão bem legal com relação a isso. E as automações por IA, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem, com a nossa ferramenta de WhatsApp, eu tenho hoje um SLA, por exemplo, de lead parado na plataforma de IA, ou de lead, por exemplo, que ele está parado na cadência do time de online, que eu consigo ativar ele na plataforma de IA e chamar ele de novo, sem que o corretor faça nada, né? E aí a gente tenta trazer esse cara de volta na jornada com mensagens diferentes, tá? Aí a gente cria lá com o time de UX do cliente, com o time de conteúdo, a gente cria algumas mensagenzinhas padrão, aprova no meta, né? E faz esse disparo, tá? Então a gente consegue aí trabalhar legal esse tipo de boa prática, tá? Para concluir aqui, eu acho que para concluir aqui, então, próximos passos aí, quem quiser um diagnóstico gratuito aí para falar com a empresa de vocês, eu estou 100% à disposição, tá? O material do webinar vai ser disponibilizado aí pela Karina, né? E a gente tem aí bem-vindos à comunidade para quem não é cliente, né? Legal, Lucas. Obrigada, viu, aí pela aula. Respira aí que você falou bastante. Nó, falei mesmo. Nem bebi água. Mas muito bom porque, justamente, assim, são muitas camadas, né? Acho que você trouxe aí vários exemplos, isso tá interessante para os nossos clientes que estão assistindo, que tem casos que são muito mais relacionados ali a processo de jornada do cliente em si, mas tem casos que são ali de back-office, né? Ali de análise de crédito, Exatamente. validação de documento, que são muitas coisas que às vezes Isso são aí. aproveitadas, né? Então, o pessoal que já utiliza tem muitos processos ali de validação, né? Que não necessariamente é ligado à jornada em si, que são interessantes para aproveitar. Legal, gente. É, Diga, e, Lucas. e, E até um ponto importante, né? Porque a gente tem muita gente de marketing aqui e pouca gente de venda, né? Eu vi muita gente de marketing aqui e, assim, o HubSpot ele pode entregar muito mais do que o marketing, né? No mercado imobiliário. Agora é uma ferramenta que às vezes o mercado imobiliário explora pouco, porque a visão do CRM para a incorporadora, principalmente para a incorporadora, ela é muito voltada para aquela questão de trabalhar o administrativo de venda, né? Aquela camada de gestão de contrato, a camada de disponibilidade, espelho de venda, essas coisas todas. Então, você perde um pouco, você não consegue ver um pouco dessa funcionalidade aqui que a gente consegue entregar. Para uma imobiliária, hoje, tá? O HubSpot democratizou muito o acesso à ferramenta de venda, que é a questão dos acessos lá no pacote Pro do objeto de propriedades. Então, a gente hoje consegue, né, com um pacote Pro e um Operations, aí, rodar uma imobiliária inclusive com relação com roleta personalizada, que a gente consegue trabalhar aí peso para time de corretor, a gente consegue trabalhar horários diferenciados. A gente tem alguns produtos, tá, que a gente já vende como padrão numa implantação nossa, que eles já são focados para o mercado. Então, eu tenho a ferramenta de oferta ativa, eu tenho a ferramenta tenho uma roleta personalizada, eu tenho um módulo de comissões. Então, a gente tem alguns módulos já que a gente já tem prontos aí, que são praticamente plug and play aí numa implantação. Legal, acho que esse é um bom exemplo. A gente vai entrar um pouco mais nisso já já. Agora, gente, eu Isso. queria fazer só esse disclaimer aí que a gente tem esse espaço agora para vocês tirarem justamente dúvidas de coisas que vocês gostariam de fazer, né? Então, às vezes tem clientes aqui que já tem um caso aí, já fazem um feijão com arroz bom ali de CRM, mas precisa amadurecer algum processo. Aproveitem aí o Lucas para mandar as perguntas de vocês sobre qual que é o desafio, né? Trabalhar mais à frente ali de aquisição, atribuição de resultado, campanha para quem é de marketing. Em vendas é amadurecer ali, de repente, um processo com a equipe de vendas escalar, né? Tanto essa parte de venda em campo, né? Que é o que ele falou, né? Que tem como você criar esses módulos personalizados ou corretores online, né? Que é o desafio de Isso. vocês para a gente conseguir explorar? Quando vocês mandam mais perguntas aqui, eu já vou começar a puxar algumas e a gente puxa a Ana também do Charlie para trazer a visão dela prática ali, né? Mais sobre o ângulo de vendas. Eu quero deixar Uhum. aqui uma enquete também para quem quiser falar com o Lucas ou com a equipe da HubSpot, né? Seja cliente ou não, né? Porque sendo cliente, a gente direciona vocês pro time de Customer Success. Quem não é cliente, a gente direciona aí pro Lucas para ele entender um pouco da demanda e para nossa equipe para avaliar aí o que vocês estão precisando, como que a gente pode apoiar. Então, vou deixar isso aqui, essa enquete aqui aberta para vocês conseguirem responder.
O Christian já falou ali que o desafio para ele é a organização dos leads, né, no integração. E tem uma pergunta relacionada aqui que eu já quero puxar para você, Lucas, Tá, vamos que é, lá. vamos lá, vamos pegar algumas aqui já. Tem uma do Vamos. Alexandre que ele está perguntando que ele já tem um CRM, né? Ele usa Kenlo. E o desafio dele também é justamente essa questão de organização e centralização de leads para o dados de vendas, né? Então, eu entendo que ele está falando aqui de integração de dados de marketing e de vendas, né? Uhum. Acho que a gente pode Tá, falar um pouco tá. desses cenários para quem já usa, né? E para quem não usa, porque às vezes usa um É, outro CRM, mas quer trazer essa visão de leads, de marketplace e tudo mais. Você pode comentar? esse Kenlo, por exemplo, eu não conheço, tá? A gente precisa pesquisar aí para ver, por exemplo, se ele tem uma API aberta para a gente integrar com o HubSpot, tá? Se ele tiver API aberta, a gente consegue fazer a integração e fazer um HubSpot aí, trabalhar com marketing integrado com ele, tá? Eu tenho alguns casos de empresas que a gente trabalha com a ferramenta de HubSpot Marketing e algum CRM de mercado, tá? Antigo em Gaia, tá? Esse aí, esse realmente aí eu não conheço. A gente teria que pesquisar. Se quiser fazer uma reunião aí para a gente poder fazer um diagnóstico, eu estou 100% à disposição, tá? Eu vi outra pergunta aqui, um comentário do Ovando, tá? Falando que tem já o pixel do WhatsApp, que gera os dados necessários para rastrear de onde estão vindo as conversas, tá? Legal. É, Vando, realmente, assim, nos meus casos aqui, tá? Eu prefiro criar o contato no HubSpot, porque eu já identifico, inclusive, se esse contato já está com algum corretor, e aí eu faço esse envio, tá? Eu estou falando assim, a minha boa prática nas empresas que eu trabalho aqui, tá? Então a gente tem essa preocupação, tá? Legal. Algum case político comercial e industrial, galpões e salas comerciais. Legal. Eu tenho sim, que eu tenho um case da Lúcio, tá? Ela não industrial, mas ela é comercial. Então, ela trabalhava com aluguel de prédios comerciais em São Paulo, e a gente trabalhou lá com o Service Enterprise integrado com o Cienge, para trazer toda a base de propriedades dela, né? Então, todas as unidades cadastradas. A gente já trazia essa informação de dentro do RP, então a gente trazia informação dos contratos, trazia informação de renovação. A gente conseguiu criar um pipeline bem legal lá para eles, tá? Com relação à administração de imóveis e também com a parte comercial, que seria a parte de inicial de locação, tá? Então, é possível sim, tá? Aí a gente precisa entender, Caio, mais ou menos como é que funciona aí a sua questão de RP, como é que está a sua base de imóveis hoje, como é que funcionaria isso aí para implantar, mas é possível sim, tá? Bom, vamos ver quem mais aqui. O Alexandre eu já respondi, tá? Alexandre Legal. Dalmas eu já respondi aqui, tá? Legal. Eu quero puxar agora a participação da Ana. A Ana tá por aí. Legal. Vamos lá. Oiê. Bem-vinda, viu? Te colocamos aqui na fogueira, nosso webinar, né? Mas eu acho que é interessante porque justamente vocês têm um modelo que é super interessante, que vocês têm várias personas também, né? Vocês trabalham tanto com o investidor, vocês trabalham com o consumidor final, que no caso é o hóspede, né? É mais focado no Isso. setor de hotelaria. Vocês têm também toda uma questão de você tá em contato com administradoras também, né? Porque é o perfil ali imobiliário. Então, são muitas pessoas diferentes, imagino, são muitas jornadas diferentes. Do ponto de vista de vendas, também é uma complexidade grande aí também para vocês gerirem, né? Eu queria um pouco. A sua visão mesmo pode ser como. E não só como usuária de HubSpot, né? Assim, como que você vê assim, como que vocês têm trabalhado o CRM com o time do Charlie e alguns aprendizados aí, pensando em gestão de pipeline, né? Essa questão de gestão de dados, velocidade, né? De atendimento e tudo. Sim. Bom, como um todo, se você não tiver um CRM para lidar com todas essas questões, né, com todas essas personas, realmente não teria como crescer no nível que o Charlie vem crescendo. Então, é super importante ter um CRM como o HubSpot junto com a gente. E para utilização, eu sempre bato muito na tecla aqui, junto com o time comercial, que a visibilidade tem que ser muito boa e a organização tem que ser o foco de tudo. Porque aí a gente consegue atrair cada vez mais resultados no time, né? Então, a visibilidade do funil, ela tem que ser super intuitiva. O colaborador, Exatamente. ele tem que olhar, ele tem que bater o olho, ele tem que saber o que ele tem que fazer com o card dele.
ele tem que saber quando que ele vai mudar de etapa, por que que ele está mudando. Então, acho que isso é o principal, né? O que você tem que bater o olho e ver e ter a visualização. A gente utiliza muito a barra de tarefas também, a parte de tarefas, para fazer a movimentação desses leads, desses clientes na área comercial. Em todas as outras áreas também, então todo mundo que bate o olho ali nas outras áreas sabe exatamente o que está acontecendo, tanto com a unidade, quanto com o hóspede, quanto com a incorporadora, enfim, para todas as áreas ali de negociação. E os dashboards também são super importantes. Eles ajudam a gente para entender, para ter uma visão maior, para saber qual é a necessidade de cada momento que o Charlie vem passando. E aí, para a gente saber, né, quais são os prédios mais próximos de entrega, para ver qual que a gente tem que dar mais prioridade, para fazer mais ações, enfim, marketing entra nisso, vendas entra nisso, acaba que a empresa inteira entra e a visibilidade ali do CRM é super importante. Então, É o que eu ia falar e fazer um comentário, Ana, é aquela visão 360, né? Que, por exemplo, você pega, por exemplo, uma empresa como a Lúcio, né, que a gente implantou lá, a gente tinha o acompanhamento das obras, a gente tinha o acompanhamento das locações, a gente tinha o acompanhamento do comercial das locações, né? O acompanhamento de unidades à venda também, e toda essa integração com o RP, né? Porque você tem, por exemplo, a Lúcio tem o Cienge lá, que é o RP mega robusto, a gente trazer lá reajuste, tinha de trazer. Desconto de contrato, extrato para o cliente, para a gente poder colocar isso num portal. Então, assim, é um processo legal e o HubSpot ele tem a vantagem, que eu acho que, assim, que é muito legal, que você consegue deixar ele muito intuitivo, né? E, sim, e, ele é muito fácil de montar relatório, ele é muito fácil de construir dashboard, ele te dá mais ou menos um quadrinho branco para você montar realmente a visão que você precisa, né? Que é uma exato, coisa que, por exemplo, você não tem numa ferramenta de prateleira, né? Que ela vai ter aquilo ali exato. custom. Você vai ter aquele bando de planilha que você vai ter que montar numa base de Excel, fazer PROC V de uma para outra para poder tirar ou então ter que contratar um BI, né? Nossa, O muito HubSpot ele sincera já. para vocês, os resultados mudaram bastante, assim, a gente consegue Não, enxergar bastante coisa, é bem legal. eu te Eu, falo que. eu- Diga. Pode Pode falar, pode finalizar, falar. Lucas. Não, eu falo que assim, é incrível como que que quando você acostuma com uma ferramenta como essa, né, como o HubSpot, que você tem essa facilidade de trazer os indicadores e de integrar e ter essas informações, você não consegue trabalhar com outra ferramenta. Eu Exato. falo que é, Aquela facilidade da visibilidade do negócio, né? Você sabe exatamente para onde você tem que virar a atenção do exatamente. time, para onde que tem que correr atrás, o que que tem que melhorar, o que que não. Então, óbvio, né? É, Tem toda a organização por trás disso. Quanto mais integralidade tem nos processos, né? Colocar bastante coisa, higiene dos dados também, organização dos dados. Coloca tudo, centraliza tudo dentro do sistema, que aí você tem uma visão muito mais ampla em relação ao que está acontecendo no seu negócio. Então, E eu isso é até super queria comentar esse interessante. dado, porque eu a pergunta do pessoal o pessoal tava perguntando sobre integração com anúncio, por exemplo, né? Acho que uma dor que o pessoal vê muitas vezes é usa um CRM, mas aí tem uma gestão de marketing apartada e toda a gestão de anúncio, né? Vocês falam de marketplace, portais de imóveis, não? Então, Zap, imóvel web. E aí isso tá chegando, né? Tem uma demanda vindo, mas daí na hora de passar essa visibilidade para o time de venda, para os consultores, isso é manual, e o não time hoje. não tem essa clareza, né? De olha, qual é a campanha, qual é a fonte desse lead, qual que está convertendo mais em negócio, qual que é o ciclo de venda. Então, acho que isso faz muita diferença. Eu queria que vocês comentassem um Faz. pouco disso, né? De visibilidade de fonte e como que isso se traduz em receita lá na ponta, depois para o time de vendas ter visibilidade também de tudo que está acontecendo lá no início. É Não, bem isso bacana. Pode pode falar. falar. Desculpa. Pode falar, Lucas, não tem Não, problema não. sem dúvida, assim, hoje a gente tem já até uma integração bem tranquila, tá? A gente cria, por exemplo, um formulário para cada portal vertical. Eu crio um formulário e eu faço uma chamada de API para esse formulário. Então, eu identifico pelo formulário onde esse lead está entrando. Então, ele entra como conversão de formulário e com o nome do portal, e eu já tenho até e crio um campo personalizado de qual que é a ficha de anúncio que ele está vendo. Ele está vindo. Então, na hora que ele vem, a informação lá, igual vem do meta, do criativo, aquela coisa toda, eu já trago essa informação, inclusive, com o campo da ficha que ele veio. Isso é um negócio legal que a gente dá essa visibilidade e consegue trazer esse relatório, tá? É, faz muita diferença.
Na parte do dashboard vem exatamente dessa maneira para a gente consegue enxergar de onde vêm os clientes, por onde a gente está conseguindo fechar mais clientes, então qual que é o foco, né, que a gente precisa, onde a gente precisa melhorar. Então, por exemplo, estou fazendo muito anúncio em alguma plataforma X. E estou fazendo anúncio, mesmo anúncio na plataforma Y. Meus clientes que vêm da plataforma Y, eles convertem muito mais. Então, eu preciso mudar alguma coisa na plataforma X, porque eu não estou acertando em alguma coisa. Então, no CRM, a gente consegue ter também essa visibilidade de onde que está vindo tudo isso. É bem legal. Legal. E eu queria até agora uma pergunta mais para você, Lucas. Você que implementou direcional, engenharia, Elbor, né? Você estava falando lá no início como tem muitas possibilidades de você trabalhar nutrição para perfis diferentes, né? Você está falando Uhum. desde a capacidade de pagamento, prazo, motivação, as características dos imóveis, né? E eu estava até conversando mais cedo com outros clientes nossos que estavam comentando que eles fazem justamente isso. Às vezes são 26 empreendimentos diferentes e eles têm uma régua de nutrição para cada perfil de acordo com os empreendimentos que eles têm no portfólio naquele Exatamente. momento, né? Então, você pode dar mais alguns exemplos práticos do que o pessoal pode Ó, trabalhar nesse por sentido? exemplo, um negócio muito legal, tá? Que a gente chama de régua de abandono de carrinho, né? Que é muito comum no e-commerce e que no mercado imobiliário pouca gente faz, tá? Então, no caso de uma imobiliária ou de uma incorporadora, o que que a gente tem? A gente tem aquela régua do. Eu tenho duas réguas, aliás, de abandono de carrinho. Que a primeira régua é aquele lead que bateu para mim em algum momento e eu não consegui falar, tá? Então eu tenho lá os meus motivos de encerramento, meus motivos de descarte, que eles entram numa régua que eu vou fazer algumas comunicações. Eu faço uma cadência, às vezes eu uso mais de um canal, eu uso tanto e-mail quanto WhatsApp usando a ferramenta integrada, tá? A gente tem essa ferramenta integrada separada do HubSpot com a nutrição por IA, mas a gente usa todo o fluxo de trabalho do HubSpot para chamar essa API e mandar essa informação, tá? Então a gente trabalha, por exemplo, eu faço isso dentro do meu imobiliário que a gente tem hoje como cliente, que eu trabalho várias incorporadoras de vários segmentos, tá? Para cada lead, para cada perfil de lead eu tenho uma régua, tá? E eu tenho uma régua de abandono de carrinho para aquele lead, que, por exemplo, ele não falou comigo. E eu tenho aquela régua, por exemplo, aquele lead que visitou e tem 2 meses que o corretor não fala com ele. Eu tenho uma outra régua que é dessa aí, tá? Então a gente pode criar vários tipos de interação. Ah, Lucas, eu tenho CV CRM, eu quero fazer isso no HubSpot. Eu consigo fazer? Consegue. Porque a gente tem hoje clientes que estão trabalhando com CV CRM, que eu consigo mandar todas as informações do workflow do CV de lead. Então, a Moura do Boa, acho que trabalha com CV, né? A gente consegue mandar, por exemplo, o lead parou na visita lá, o lead para cada etapa que o lead anda, eu consigo mandar essa informação para o HubSpot, tá? Através de webhook, se eu tiver o Operations contratado. Então, a gente consegue mandar essa informação via webhook e a gente consegue criar fluxo de trabalho para cada etapa que ele parou, tá? Então, isso aí a gente consegue fazer. Eu consigo fazer também para reserva, mesma coisa, tá? Então, no caso dos clientes que têm CV, que tem Anapro, que tem Pinobox, a gente consegue fazer essa integração via API e fazer a jornada parecida, tá? Então, por exemplo, cliente que tem Salesforce, mais fácil ainda que a integração é nativa, ele simplesmente replica os objetos. Então, a gente conseguiu, por exemplo, na Somatos Engenharia, a gente entregou um valor gigantesco, tá? Com um pacotinho Market Pro, porque ela trabalhava lá com Salesforce, já tinha testado Pardot, já tinha testado Market Cloud, nós conseguimos converter o HubSpot lá e hoje eles usam, já tem 2 anos com a gente lá trabalhando, tá? Legal. Esse é um exemplo interessante, Lucas. Tem uma pergunta aqui do Fabrício, que ele tem uma Tá. administradora e ele hoje consegue usar a maioria das funcionalidades no modo gratuito. Fabrício, a maioria dessas que o Lucas falou Não, são a partir do módulo Pro. Consegue exatamente. criar ali algumas listas de contato no módulo gratuito e tudo, mas realmente para fazer essa gestão que ela é um pouco mais complexa e criar as automações é a partir do plano Pro. Nada impede de você Plano Pro. conversar com o Fabrício para você conhecer depois com o Lucas e com a nossa equipe e Isso. avaliar aí para o futuro. Não, às vezes você contrata uma licença de seus Pro aí para poder colocar para dentro e a gente começar, isso pelo menos começar a ter uma visibilidade melhor, né? Tem que ver como é que é a sua capacidade de investimento aí, mas às vezes a gente pode fazer ver um onboard aí e fazer isso, essa implantação rapidinho aí para você, tá? É só entender um pouquinho a especificidade. Se quiser me chamar aí, a Karina passa o contato, a gente marca uma reunião para poder fazer um diagnóstico, tá?
Gente, eu tô vendo aqui se a gente tem mais perguntas. Estamos sem mais perguntas no Q&A. Se vocês não querem perguntar mais nada, quem tá assistindo, quiserem deixar aqui, dar um tempinho ainda. Senão a gente vai caminhando para o encerramento. Eu vou fazer uma pergunta justamente nessa linha para quem tá começando de repente, né? Que é criar o básico, né? De uma estrutura ali de CRM, de jornada para setor imobiliário. Que dica que vocês dariam, Lucas e Ana, para quem tá começando, né? A principal ali recomendação, boa prática para você colocar ali uma operação funcional no ar? Olha, para mim, assim, vou falar primeiro aqui, tá? O principal é você criar a cultura. Não adianta você ter a ferramenta se você não tem a cultura. Então, antes de contratar, ou até mesmo quando eu estou começando, se eu já estou na ferramenta gratuita, eu já tenho que começar a criar essa cultura de preencher de forma correta, tá? Então, assim, é usar o objeto de contato, é usar o objeto de negócio, eu saber direitinho como é que eu cadastro esses follow-ups. Isso aí a gente pode, talvez, disponibilizar algum material para poder orientar quem está começando. Se tiverem interesse aí, eu estou à disposição aí para poder disponibilizar algum material que possa ajudar, tá? É, mas o fundamental é o seguinte, é cultura e disciplina, porque não existe, a ferramenta, ela é maravilhosa, mas ela não funciona sem as pessoas e seus processos. Então, antes da gente poder entrar na ferramenta, vamos desenhar um processo, vamos ver quais são as pessoas, quem são as pessoas, e aí a gente consegue desenhar um negócio legal, tá? Então, quem quiser bater um papo, fazer um diagnóstico gratuito, eu estou aqui inteiramente à disposição para a gente poder conversar sobre o negócio de vocês. Legal, gente. Eu tô deixando mais uma enquete aqui só com um NPS rápido para vocês avaliarem também aqui. A gente vai mandar tanto a gravação como os slides do Lucas para vocês por e-mail, porque eu entendo que principalmente para os clientes isso ajuda a aproveitar também melhor a ferramenta, ver o que que vocês ainda não têm ativo que vocês podem aproveitar. E para quem de repente não usa ou quer avaliar aí algum tipo de integração, a própria HubSpot, a gente também entrar em contato com vocês. Lembrando que o foco aqui era realmente trazer algumas ideias de aplicações para também arejar aí as ideias, ver o que que vocês conseguem evoluir na operação de vocês. O foco aqui não é tanto a gente mostrar produto funcionando. Para quem quiser ver o produto funcionando ou ver com o Lucas como que ele executou, né, cada um desses casos de uso, esses módulos personalizados, o ideal realmente é vocês marcarem De fazer uma demo. um papo para fazer uma demonstração. Para os clientes aqui também acho que é legal, sempre legal ter um cliente convidado. Então, muito obrigada, viu, Ana, pelo seu tempinho aí, seus pitacos como usuária de CRM, né? E também aí as suas boas práticas. E a gente também encaminha alguns links de alguns cases que o Lucas tem, que a HubSpot tem, para também trazer mais algumas ideias para vocês. E agradeço muito a participação de todo mundo. Peraí, eu tenho que fazer só uma resposta aqui para o Alexandre, que não ficou claro, tá? Comenta. Alexandre, se você quiser usar o HubSpot 100% como CRM, tá? Dá para a gente fazer todo esse cadastro que você está perguntando, tá? Então, eu consigo cadastrar os dados do proprietário, consigo cadastrar foto, consigo cadastrar planta no objeto de listas, tá? Se você está trabalhando numa imobiliária de avulso. A gente consegue trazer todo esse banco de dados para dentro do HubSpot. Ou então eu consigo integrar por API, caso o seu sistema legado já tenha, tá? A gente pode marcar uma reunião, eu entender melhor seu caso aí, mas é possível a gente fazer sim, tá? Boa, pessoal. Bom, então quero agradecer a todo mundo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ana, pela participação. A todo Eu que mundo que acompanhou agradeço. aqui até agora. Bom restinho de quinta-feira para todo mundo. Bom mês de março. Ótimas vendas para todo mundo. E obrigada pelo espaço aqui, pela companhia de Obrigado, Karina. Foi um prazer falar com vocês, gente. Obrigado, Ana. Foi um vocês. prazer. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Tchau. Próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.